Boa tarde. Eu venho aqui hoje falar de cooperação nos centros de incubação e como o tema de hoje é o competition, venho partilhar um pouco a minha experiência como empreendedor e como alguém que tem a sua empresa incubada também numa incubadora numa universidade. Em termos de contextualização, eu estudei Design Industrial no Porto. Cedo comecei a trabalhar por cá, em alguns projetos associados com o design gráfico e design multimédia, e mais tarde decidi viajar para Londres, onde estudei Design for Interactive Media na Universidade de Thames Valley e mantive alguns contactos com bastantes pessoas que me ajudaram a ter alguma visão um pouco empreendedora sobre como é que seria a minha vida no futuro e a pensar como é que seriam os meus negócios. Na altura comecei por fazer pequenos projetos em Inglaterra, projetos associados ao web design, design gráfico, e quando regressei a Portugal, apesar de trabalhar em mais duas empresas, senti que devia criar então o meu próprio negócio. E foi aí que eu senti o meu lado empreendedor e que eu efetivei o meu lado empreendedor. Criei duas empresas, uma em 2008, uma empresa de visualização arquitetónica, fazemos 3D fotorrealista, e mais tarde uma empresa de aplicações móveis e interativas. O que é isto então da incubação? A incubação surge nos anos 50, nos Estados Unidos, mais precisamente em 1959, e começou num estado de Nova Iorque, e só mais tarde é que passou para a Europa. Em Portugal, só em 87 é que tivemos o primeiro centro de incubação, e foi aí que começou a surgir em Portugal. Empresas como a Google e a Yahoo foram fundadas em centros de incubação, para perceberem um pouco a importância do que estes centros de incubação têm para o nosso mercado. Então, o que é que são incubadoras de empresas? Tal como a Associação Nacional de Incubadoras dos Estados Unidos diz, as incubadoras promovem o desenvolvimento dos empreendedores, ajudando-nos a crescer e durante a fase de startup, quando as empresas estão mais vulneráveis, a crescer e a sobreviver, sobretudo. Existem então três fases para as empresas ficarem incubadas. Existe a fase de pré-incubação, que é uma fase em que existe um business case para avaliar a possibilidade de uma empresa entrar em incubação. Depois existe então o processo de incubação, em que é efetivado o processo de passagem para um centro de incubação, ou seja, um processo físico, em que uma empresa fica incubada no local, onde tem acesso a uma série de situações que vão expandir e melhorar o seu negócio. E depois existe uma fase de pós-incubação. Esta pós-incubação existe mais para servir de mentoring para outros projetos, empresas que acabam de sair de incubação e servem de inspiração para outras empresas e que também possam participar ainda em eventos tecnológicos e em eventos de empreendedorismo associados ainda ao centro de incubação. Os principais tipos de incubadoras que existem são incubadoras para o desenvolvimento da economia local, que são as mais usuais. Depois, incubadoras em contexto universitário, que existem bastante, e temos até uma aqui na Universidade Católica do Porto. Incubadoras ligadas a um centro empresarial, como existem imensos centros empresariais que utilizam os espaços para servirem de incubação para empresas. E também incubadoras de investidores privados. Muitas empresas criam, por vezes, um centro de incubação para tratar de algumas ideias e projetos, ideias às vezes pequenas, e que a partir daí desenvolvem para bons modelos de negócio e que ajudam a impulsionar uma série de negócios sobre essa mesma empresa. Em Portugal já temos mais de 35 incubadoras. Isto só demonstra que algo que a aposta começou nos anos 80, evoluiu bastante e sentimos que é algo que ajuda o crescimento económico em Portugal, por isso já tem vindo a crescer exponencialmente nos últimos anos. E depois queria falar também quais são as vantagens que traz esta incubação. É ter um espaço de trabalho, onde a própria empresa tem um local para trabalhar, poderá ser feito também esse trabalho em coworking, tem acesso à internet gratuito, as salas de reuniões também são em coworking e é fácil utilizar estas salas de reuniões mesmo com outras empresas da incubadora. O ambiente de partilha que se sente dentro de um centro de incubação. Depois também temos este é um fator muito importante, a mensalidade competitiva. Para muitas empresas no início, o facto de terem que pagar uma renda de um escritório é algo que é decisivo e que, por vezes, não havendo uma situação económica favorável, é algo complicado de gerir.
E esta mensalidade competitiva que os centros de incubação trazem é uma vantagem muito grande para empresas que estão a começar. Depois o apoio na contabilidade e gestão, que também é algo para que em projetos de uma fase embrionária é difícil às vezes de conseguir ter o melhor apoio para esta contabilidade e gestão. E também informação sobre fundos e financiamento, que nem sempre são acessíveis e às vezes é difícil porque não conseguimos ir a um só local e perceber todos os fundos que existem para a nossa empresa e todos os tipos de financiamento que existem neste momento. Depois também existe este ecossistema empreendedor que se vive e que se respira dentro de um centro de incubação. Conseguimos perceber que conseguimos partilhar as nossas ideias com outras pessoas, mesmo num coffee break ou em alguns eventos realizados pela incubadora, conseguimos perceber que é fácil sentir este ecossistema que nos ajuda a ser melhores e a ter este espírito empreendedor. E por último também, atividades de networking. Atividades de networking, como é o caso da Spin Expo, um evento onde eu estive presente em 2012, em março de 2012, e que foi preponderante para tomar a decisão de passar para a minha empresa, porque na altura tinha uma sede própria, passei a minha empresa então para um centro de incubação de uma universidade. E foi neste evento no qual eu senti que havia tanta gente a expor os seus projetos e que partilhavam sinergias de cooperação entre as várias empresas e as suas ideias, e eu senti que só faria sentido, como tinha criado uma empresa há pouco tempo, se passá-la para este centro de incubação, e foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida. Falando das incubadoras nas universidades, o que temos hoje em dia é um ambiente de cooperação e de competitividade. Isto porque as duas não estão dissociadas, ou seja, existe uma simbiose entre o que é cooperação, porque podemos cooperar entre várias empresas, apesar da competitividade que existe. E é uma competitividade feroz e às vezes é difícil porque a mentalidade não ajuda quando não queremos mostrar ao nosso vizinho que faz o mesmo que nós a nossa ideia. E isso para mim é errado. Acho que devemos partilhar as nossas ideias, acho que isso só valoriza o nosso negócio e valorizamos também o negócio dos outros. Então, para a colaboração entre competidores, nós basicamente fizemos já imensos projetos com outras empresas também incubadas, projetos de aplicações móveis, projetos de aplicações para redes sociais, e foi algo que foi bastante interessante perceber como conseguíamos utilizar as sinergias e a melhor parte de cada uma das empresas para criar projetos melhores e valorizar os mesmos projetos. Tenho a frase de um amigo meu, que já teve a sua empresa incubada, esteve incubada também num centro de incubação da Universidade Católica, e neste momento está em Hong Kong, mas começou por estar incubada na universidade. E ele diz que o ambiente da colaboração dentro da incubadora foi essencial e que garantiu o acesso a empresas complementares e à investigação e à própria universidade. Ou seja, ele percebeu que só faria sentido estar incubado porque conseguiria ter acesso a outras funcionalidades e que não conseguiria de outra forma. Depois falo também da cooperação para a internacionalização. Existe também uma ligação muito próxima de alguns centros de incubação com clusters de indústrias criativas. E como existem cá no Porto, como existem em Portugal. E isto é muito importante porque é uma excelente forma de conseguirmos potenciar os nossos negócios e passar os nossos negócios para o mercado internacional, que nem sempre é fácil, nem sempre sabemos qual é o melhor caminho. E num centro de incubação temos o melhor apoio para conseguirmos participar e ser ativos dentro destes clusters de indústrias criativas para conseguir exponenciar o nosso negócio e passar para uma fase internacional. Depois, qual a importância das incubadoras para o crescimento económico e criação de emprego? Como existe estes centros de incubação em que não é preciso muito para começarmos uma empresa e podemos facilmente, a partir de uma ideia de negócio, perceber pela avaliação dos responsáveis pelo centro de incubação que se ela tem viabilidade ou não, conseguimos facilmente gerar então um crescimento económico porque estamos a criar empregos, porque estamos a dar empregos a jovens que têm a sua ideia de negócio e que querem passar para o mercado de alguma forma. Por isso isto só pode valorizar o crescimento económico. E por último, quero-vos falar de algo que para mim é bastante importante, que é o main focus. Com isto eu quero dizer o quê? Que às vezes é difícil escolhermos um caminho, um modelo de negócio e mantermos nesse modelo de negócio, porque é fácil abrirmos o leque e começarmos por um serviço e depois acabamos por fazer imensos. E eu acho que é importante, quando se está a começar um negócio,
perceber qual é a nossa especialização para sermos muito bons naquela área. E devemos focar-nos só naquilo em que somos muito bons e tentar não dispersar. Ou seja, com ser competitivos, tentar dar o melhor de nós naquilo que é a nossa área de especialização. Porque há espaço para toda a gente. E depois, se esse negócio for bom e queremos trabalhar mais, podemos abrir uma nova empresa. Mas acho que convém mantermos o foco naquilo que é a nossa especialização. E é isto. Obrigado.